Pessoal, vamos para alguns comentários e resolução de duas questões, a 61 e 77 da lista de vocês, questões de estequiometria. Então na questão 61 diz que um pedaço de uma folha de alumínio, então tem a área da folha e a espessura dela, é colocada para reagir com bromo para formar brometo de alumínio, como mostrado na foto que acompanha este exercício. E aí pergunta qual é a quantidade de matéria de alumínio, e diz a densidade, e quantos gramas de brometo de alumínio é formado, supondo que o alumínio reage completamente. Então, se ele diz que o alumínio reage completamente, a gente está supondo uma reação com rendimento de 100%. Lembra disso? Rendimento de 100%, normalmente também chamado de rendimento ideal. Lá no outro exercício, a gente vai usar essa informação, no exercício 77. Então, olha aqui, olha, nós temos uma folha de alumínio com 1 centímetro quadrado de área e 55 milímetros de espessura. Outra informação, uma informação que nós precisamos aqui é determinar o volume, para junto com a densidade poder determinar então qual é a massa dessa folha de alumínio e a gente saber qual é a massa do reagente, que é o alumínio. E aí nós temos então que o volume vai ser igual a área, que é 1 centímetro por 1 centímetro, vezes a espessura. Então eu vou ajudar vocês aqui, ó. Às vezes o pessoal fala, eu tenho dificuldade com conversão de medida. Não sofre por causa disso não. Vamos pensar sempre assim e você vai se resolver sem ter que ficar fazendo macete ou pulando casinha. Vai ser muito mais fácil, tá? Então esse M aqui de mili significa 10 a menos 3. Vamos reescrever ele de forma diferente. 10 a menos 1 vezes 10 a menos 2, que é o mesmo 10 a menos 3. Professor, por que você escreveu assim? Porque eu quero deixar tudo em centímetro, para no final das contas eu ter centímetro cúbico, igual está aqui na densidade, tá vendo? Em centímetro cúbico. E aí, olha só, 10 a menos 2 é a mesma coisa que o nosso Czinho de centímetro aqui. Então eu já posso colocar 10 a menos 2m igual a centímetro aqui. E 10 a menos 1 vezes 0,55 vai dar 0,055. Multiplicou tudo, você tem um volume. Agora, não fica preocupado com fórmula. Vamos pensar em relação, gente. Olha, nós temos uma massa de 2,99 gramas, que vai ser essa massa para cada 1 centímetro cúbico. Pensa assim, ó, se for 2 centímetros cúbicos de volume, de material, nós teríamos o dobro da massa. Se fosse 3 centímetros cúbicos, o triplo dessa massa aqui. Se fosse meio centímetro cúbico, a metade. E se fosse 0,055 centímetros cúbicos? Está aqui, ó, é uma relação de proporcionalidade que vai ajudar você a determinar a massa. Só fazer as continhas aí agora. Outra relação importante que a gente precisa, que é uma relação que a gente sempre tem que ter à mão em estequiometria, é a relação entre massa molar, que é aquela que você vai encontrar na tabela periódica, a massa e a quantidade de matéria. Então, massa é igual a massa molar dividido por quantidade de matéria. Nesse exercício aqui, ele quer saber para a gente qual é a quantidade de matéria. Então, a quantidade de matéria é igual a massa dividido pela massa molar. Então, a gente, de posse da massa do lítio que a gente determinou a partir do volume da folha de alumínio, nós podemos dizer, então, que a quantidade de matéria vai ser igual a massa de lítio dividido pela... Opa, eu coloquei lítio aqui, não sei porquê, é alumínio, tá? Vai ser igual a massa de alumínio dividido pela massa molar do alumínio. Beleza. Assim a gente encontra a quantidade de matéria em mols aqui. Lembrando que quantidade de matéria é sempre em mols. E a sigla utilizada a incógnita utilizada é N. Sempre é bom diferenciar essa incógnita. Bom, vamos lá. Na letra B ele vai perguntar qual é a quantidade de brometo de alumínio. Professor, eu não sei qual é a fórmula do brometo de alumínio. Aí a gente tem que olhar para a tabela periódica e lembrar. O alumínio da família 3A. Ele é um metal e tende a perder elétrons. Se ele é da família 3A e tem 3 elétrons na camada de valência, ele vai formar o cátion 3+. O bromo, lembrando que os elementos da família 7A vão formar compostos binários, né? Cl2, F2, Br2, I2, tá? Então por isso que eu escrevi Br2 aqui. O bromo é da família 7A, ele é um não metal, tende a ganhar elétrons. Quantos? Mais 1 até chegar no octeto de elétrons. Então ele vai formar o ânion brometo, Br-. Quantos ânions para cada cátion? Para que a gente tenha a matéria eletricamente neutra? 3, né? Que aí nós vamos ter 3 cargas negativas, 3 cargas positivas. Por isso é AlBr3. Depois basta fazer o balanceamento, aqui eu coloquei 2, 3 para 2. Poderia ser também 1 para 1,5 para 1. Bom,
A partir disso é só fazer uma relação então agora que duas quantidades de matéria aqui, a massa de duas quantidades de matéria de alumínio vão produzir uma massa igual a duas quantidades de matéria de brometo de alumínio. E a partir dessa relação de massa que você vai achar estequiometricamente, você pode determinar qual é a massa de brometo de alumínio produzida pela massa que a gente encontrou aqui em cima. Bom, essa relação estequiométrica de massa, eu te ajudo a escrever ela se você está com dificuldade, quando você olhar para a próxima questão. Então aqui pede lítio e nitrogênio reage para produzir nitreto de lítio. Bom, não fique assustado quando você lê nitreto de lítio se tiver uma equação embaixo. Você tem que conseguir identificar que lítio e nitrogênio estão no reagente, que aqui está o nitreto de lítio, né? Se 5 gramas de cada reagente reage levando a um rendimento de 80,5%, quantos gramas de nitreto de lítio são obtidos? Olha que aqui nós não temos um rendimento ideal, nós temos um rendimento de 80,5%. O ideal é aquele que eu falei, que seria só de 100%. Vamos lá então. Montei a nossa equação aqui. Aqui em cima eu organizei as massas molares. E como são 6 lítios, então são 6 vezes a massa molar, 42 gramas. 28 gramas de nitrogênio, 70 gramas de nitreto de lítio. Se nós somarmos a massa do reagente, é igual a massa do produto, não poderia ser diferente. É uma forma de você conferir se o que você fez está certo. Então, olha a proporção que eu fiz aqui, ó. Eu organizei da seguinte maneira. 42 gramas de lítio vão reagir com 28 gramas de nitrogênio. Eu quero enxergar essa proporção de outra forma, vou fazer uma divisão. Só que na hora que eu fizer a divisão, eu vou continuar escrevendo massa de lítio por massa de nitrogênio. Sempre faça assim. Então ficou aqui, ó, 1,5 gramas de lítio para cada 1 grama de nitrogênio. Só de observar aqui, a gente já percebe que para uma determinada massa de nitrogênio, a gente precisa de 1,5 vezes mais a massa de lítio. Já dá para saber quem está em excesso. Mas a gente pode fazer as contas. Eu vou colocar aqui, ó, e se fosse 5 gramas de nitrogênio? Não precisa nem de fazer conta para a gente saber, pela relação aqui, que vão ser 7,5 gramas da massa de lítio. Bom, se temos apenas 5 gramas de lítio e são necessários 7,5 gramas de lítio para consumir 5 gramas de nitrogênio, então o nitrogênio é o nosso reagente em excesso. Quem é o reagente limitante? O lítio. Então nossas contas têm que continuar sendo feitas agora a partir do lítio, porque é aquele que está limitando a produção. Então agora eu vou fazer a minha relação aqui, ó, que 42 gramas de lítio, está aqui, ó, 42 gramas de lítio, vão produzir 70 gramas de nitreto de lítio. Escrevi aqui. Então eu vou perguntar o seguinte, ó, os 5 gramas do meu reagente limitante, que é o lítio, vão produzir que massa de nitreto de lítio? Vão produzir 8,33 gramas. Esse seria um rendimento ideal de 100%. Só que o exercício falou para a gente que o rendimento é só de 80,5%. Ou seja, não vai produzir tudo isso daqui, esses 8,33%. Só vai produzir 80,5% dele. Então, eu posso dizer que a massa, eu chamei de M' aqui, a massa real vai ser igual à massa ideal aqui, vezes o rendimento real aqui. E o rendimento real quanto? 80,5%. Então, 80,5% vezes 8,33, 6,71 gramas. Se você tiver dúvida, é só deixar um comentário e eu posso te ajudar. Até mais!